Marlboro nasceu em 1924 com um posicionamento que hoje parece improvável. Era vendido como um cigarro suave, destinado principalmente às mulheres. Seu slogan dizia "Mild as May", ou seja, suave como maio. As propagandas mostravam atrizes elegantes e mulheres sofisticadas, reforçando que fumar aquele cigarro era um gesto de delicadeza. Mas a verdade é que, naquele momento, o público masculino era muito mais numeroso e lucrativo. Enquanto marcas como Camel e Lucky Strike conquistavam soldados, trabalhadores e aventureiros, Marlboro parecia preso a uma imagem frágil, incapaz de expandir. A Philip Morris precisava reinventar sua marca se quisesse sobreviver à guerra das empresas de tabaco. Nos anos 1950, o mundo vivia uma exaltação da masculinidade tradicional. O cinema americano produzia heróis durões, o Velho Oeste era glorificado como símbolo da liberdade, e o mito do homem solitário, forte e independente ganhava espaço na imaginação popular. Foi nesse contexto que nasceu o personagem que mudaria não apenas a história da marca, mas também o marketing mundial. O Marlboro Man. Um cowboy robusto, com olhar firme, sempre acompanhado de cavalos, desertos e o pôr do sol. Ele era a personificação da força, da coragem e da liberdade. Essa mudança de imagem transformou o destino da marca. Em poucos anos, Marlboro deixou de ser visto como um cigarro frágil e se tornou sinônimo de virilidade. Mas não era apenas um reposicionamento de produto. A publicidade não estava vendendo cigarros, estava vendendo um estilo de vida. Estava oferecendo ao consumidor a oportunidade de se enxergar como aquele cowboy indomável, capaz de viver fora das amarras da sociedade. Foi o início de uma era em que o marketing deixou de focar em características objetivas e passou a trabalhar com símbolos profundos, capazes de manipular o inconsciente coletivo. Essa estratégia inaugurou uma revolução silenciosa. O cigarro não era comprado por seu sabor, mas pelo que representava. Ao acender o Marlboro, o consumidor acreditava estar afirmando sua masculinidade, sua independência, seu poder. Cada maço era uma promessa de liberdade. A força dessa narrativa foi tamanha que, mesmo quando os primeiros estudos científicos começaram a provar a ligação entre cigarro e doenças graves, as pessoas continuavam fascinadas pelo mito do cowboy. As imagens falavam mais alto do que os dados científicos. Nos anos 1950 e 1970, a televisão, os outdoors e as revistas estavam repletos de propagandas de Marlboro. O cowboy atravessava rios, cavalgava sobre o pôr do sol, acendia um cigarro diante de montanhas majestosas. Tudo era cinematográfico, grandioso, quase mítico. O resultado foi uma explosão de vendas que transformou Marlboro na marca de cigarro mais consumida do mundo. A publicidade havia conseguido algo extraordinário. Não vender apenas um produto, mas uma identidade aspiracional. O cigarro virou símbolo de status, maturidade e até poder de sedução. Mas essa mesma propaganda que conquistava corações escondia uma realidade sombria. O cigarro matava silenciosamente milhões de pessoas. O mito da liberdade, na verdade, era uma prisão química, porque a nicotina não libertava, ela viciava. E a ironia maior estava nos bastidores. Muitos dos homens que deram vida ao Marlboro Man morreram vítimas das doenças causadas pelo próprio cigarro que ajudaram a promover. Wayne McLaren, um dos cowboys usados em comerciais, morreu em 1992 de câncer de pulmão. Antes de falecer, passou os últimos anos de sua vida fazendo campanhas contra o tabagismo, alertando sobre os riscos do cigarro que o havia matado. Outro ator, David Miller, também teve o mesmo destino. Essas histórias expuseram a contradição máxima da publicidade. Homens saudáveis, fortes e viris nos outdoors, mas frágeis e debilitados nos hospitais. O mito não apenas enganava consumidores, mas consumia aqueles que o representavam. Apesar dessas tragédias públicas, a marca continuava crescendo. Marlboro se consolidou como líder global, estampando não apenas pacotes de cigarro, mas também carros de Fórmula 1, campeonatos esportivos e eventos culturais.
Nos anos 1970 e 1980, sua presença era tão grande que parecia impossível imaginar um mundo sem o cowboy da Philip Morris. E enquanto isso, as estatísticas médicas se tornavam cada vez mais assustadoras, milhões de mortes por ano relacionadas ao tabaco. A sociedade vivia uma contradição cruel, aceitava pagar o preço da doença e da morte em troca de uma imagem de força e liberdade. Mas essa supremacia não duraria para sempre. A ciência já havia acumulado evidências inevitáveis e o mundo começou a reagir. A partir da década de 1990, países ao redor do globo iniciaram uma ofensiva contra o marketing do cigarro. Comerciais de TV e rádio foram proibidos, outdoors começaram a desaparecer, até mesmo patrocínios em esportes como a Fórmula 1 foram vetados. O cowboy começava a ser expulso dos espaços públicos. Mas a Philip Morris não desistiu facilmente. Criativa e agressiva, encontrou maneiras de continuar presente. Usava o vermelho característico e formas gráficas que lembravam o logotipo da marca, mesmo sem citar o nome Marlboro. Era marketing subliminar, discreto, mas ainda eficaz. Mesmo com as restrições, a sombra do cowboy seguia viva. E enquanto isso, os governos endureciam as leis. Em muitos países, os maços de Marlboro passaram a trazer alertas gráficos, pulmões destruídos, dentes apodrecidos, fotos de pacientes terminais. A embalagem que antes transmitia estilo e força se transformava em símbolo de decadência e morte. A arma mais poderosa da indústria, o design, agora era usado contra ela. Mas ainda assim, Marlboro sobreviveu. Mesmo com restrições severas, ainda é uma das marcas de cigarro mais vendidas do planeta. Seu legado vai além do tabaco. É estudado como um dos maiores casos de manipulação em massa da história. A marca provou que imagens podem ser mais fortes do que fatos, que símbolos podem dobrar estatísticas e que uma boa campanha publicitária pode viciar não apenas em um produto, mas em uma ideia. Hoje, em muitos países, o consumo de cigarro caiu drasticamente. No entanto, as gigantes do tabaco encontraram novos caminhos. Lançaram cigarros eletrônicos e dispositivos de tabaco aquecido, muitas vezes embalados como produtos modernos e menos prejudiciais. Curiosamente, são as mesmas empresas que dominaram o século XX. É como se a batalha tivesse mudado de campo, mas os generais continuassem os mesmos. O cowboy talvez não esteja mais cavalgando nos outdoors das grandes cidades, mas sua sombra permanece viva no imaginário coletivo. Ele é a lembrança de uma era em que a publicidade era capaz de transformar veneno em sonho, de vender a morte como liberdade. Marlboro não é apenas a história de uma marca de cigarro, é a história de como a humanidade pode ser seduzida por símbolos, de como uma mentira pode ser repetida até parecer verdade, e de como gerações inteiras foram viciadas, não apenas na nicotina, mas na ideia de que fumar significava ser livre. Esse mito, mesmo desfeito pela ciência e pelas leis, ainda serve de alerta. Ele nos lembra que quando a publicidade decide vender um estilo de vida em vez de um produto, ela pode criar narrativas tão poderosas que sobrevivem até mesmo às verdades mais brutais. O Marlboro Man morreu, os outdoors desapareceram, mas a lição que ele deixou continua ecoando. Imagens têm o poder de moldar o mundo, para o bem ou para o mal.